E, na verdade, assim, eu não tenho uma pergunta ou uma conclusão. Assim, eu queria chutar uma bolinha, porque eu estou pensando várias coisas e queria trazer assim para ver o que a gente, o que vocês pensam também sobre isso, né? Eu estou navegando no mundo da desescolarização. Aí eu caí na origem das escolas e como é que elas surgiram e tal. Aí eu cheguei meio que no papel do Estado dentro disso, né? E também nessa coisa do Estado e da coerção, né? Então aí eu caí na coisa de que todo indivíduo deveria ser capaz de se defender, porque senão você fica vulnerável à coerção, né? A sofrer violência. Então aí eu caí na coisa de porte de armas, né? E tá tudo assim, ó. Tá tudo assim. Mais ou menos. Não. E aí também eu faço parte do grupo dos libertários, lá de Floripa, que tem um pouco a ver com liberdade econômica, né? E que todas as relações econômicas deveriam ser voluntárias, então, novamente, não coercivas, né? Então, o Estado, a coerção, as escolas, as armas, um pouco de anarcocapitalismo, de liberdade econômica. Então, eu estou navegando em tudo isso assim e queria saber, não sei, que vocês estão pensando nessas coisas junto com a desescolarização também? Como é que fica o papel do Estado, a economia, as relações de troca, né, de comércio, moeda, proteção, autodefesa, né? Como é que vocês estão pensando assim sobre tudo isso? Tem coisa pra caramba, dá pra falar, né? O resto do... Mas eu vou pegar só um ganchinho. Eu achei legal o que a Gabriela trouxe, exatamente tem a ver com minha fala inicial lá, depois que passou o filme, que depois que o André estava falando também sobre a questão do que é reflexo de nós mesmos que está aí no sistema educacional, a maneira que a gente produz e vive a educação, etc. Mas eu queria colocar uma pitada de discordância para poder, de repente, a gente evoluir para algum lugar aí, mas que é o fato de que eu lá no começo eu tinha falado sobre a questão de como é eficiente essa coisa da educação e como as pessoas normalmente concordam sem muito pensar sobre o que estão concordando, etc. E por isso eu sou meio radical quando eu falo sobre a questão escola. Eu acho que a gente não tem a menor chance de ir para algum lugar se não desescolarizar. E aí tem esse sentido da desescolarização, às vezes é reduzido, então não pode ter mais escola, não pode ter mais um lugar onde as crianças vão para ter aprendizagem, não pode ter mais professor, etc, etc. Não, é só para a gente colocar as coisas, e aí eu acho que você trouxe bacana na tua fala, no lugar onde elas devem estar. A escola é a escola, ela nunca deixará de ser a escola. Então, se a gente inventar comunidades de aprendizagem, se a gente inventar possibilidades de não precisar ir a um lugar, pode trabalhar isso em casa, independentemente, etc, etc, não é mais escola. Até a Ana trouxe legal essa coisa do homeschooling, que, né, a gente até vê essa crítica direta, porque o home é espetacular, o problema é o schooling, né? Não adiantou nada, né? No sentido de que continua sendo escola. Então, essa coisa da escola é que é muito complicado. Então, meu filho, ele está numa escola do sistema público, que é um sistema muito enrijecido, tem muito mais a ver com o que você estava falando, sobre a origem da escola, a questão do Estado e etc. Mas que... até a Fernanda falou quando perguntam, quando sai da Tearte, para onde vai, né? E tal. E alguns vão para o Amorim Lima, que é essa escola.
vários, né, vão para lá. Acho que você estava até pensando na possibilidade de e tal, né? E quando me perguntam, pô, mas é uma escola, como é que funciona? É muito diferente? É muito diferente, não tem sala de aula, tem uma miscigenação, uma mistura maior do trabalho em faixas etárias diferentes, não tem aula propriamente dita, ainda tem vários, né, mecanismos lá que são muito parecidos com aula, etc. Mas não tem prova, não tem não sei o que. Alguém fala assim, não é uma escola. É uma escola. E esse é o limite do Amorim. Ele nunca vai fazer esse salto da desescolarização, porque ele é uma escola. E, além de ser uma escola do sistema público, que tem que se... essa é a nossa briga cotidiana, né, em como conviver com todas as limitações que tem a ver... é diferente de, por exemplo... até a arte ou a Lumière, etc., que podem ter mais liberdade por terem elas próprias uma série de independências que o Amorim não tem. Mas só para colocar essa pitada na conversa, de que eu acho que falar de desescolarização é destruir a escola mesmo, não no sentido de ir lá e botar fogo em todas as escolas, destruir, acabar com os professores, nada disso. É de que fazer uma transição para outra coisa. E que, até estava conversando com alguém no café, que até chegar o dia em que ela vai esvaziar, em que só estarão os professores remanescentes e gestores, etc., e as pessoas não vão mais para lá, porque não tem mais sentido. Hoje eu acho que ela já não tem mais sentido, mas não tem essa disruptura, não foi feita essa disruptura. Nossa. Ainda bem que deu. Né? Então, deixa eu rodar aí. Eu vou falar só rapidinho. Acho que vale a pena perguntar, quando a gente fala escola, aqui a gente está se referindo. Acho que o significado mais óbvio e evidente que vem quase que automaticamente na cabeça da gente é aquele lugar, né, que tem é um prédio, e para onde as pessoas vão, onde ficam os professores, os alunos entram, depois à noite eles saem. Mas talvez, se a gente levar para um nível um pouco mais nuançado, mais sutil, a escola não é propriamente a sede física, né? A gente pode pensar na escola e aí, na escolarização como uma ideologia. Fica muito claro no filme, né? Acho que o filme vai bem por essa linha da escola como uma espécie de programa ideológico, né? No vídeo que a gente gravou para esse evento, eu usei o termo sistema operacional. E não é assim. Depois eu fiquei pensando, será que é sistema operacional? Eu ia falar originalmente software, é tipo um software, né? Mas aí depois eu pensei, não, é mais do que um software, né? Porque, na verdade, ele configura um modo de funcionamento, um modo de estar no mundo, né? Como a gente se relaciona com a gente mesmo, como a gente se relaciona com as outras pessoas, como a gente entende que o conhecimento é produzido, o que é o conhecimento, né? Por exemplo, em relação a esse caráter epistemológico, né, da escola, a gente vê as coisas como se física, química e biologia fossem coisas separadas, né? Então, na verdade, isso não é só uma coisa que vale para dentro da sala de aula, né? A gente acaba tendo um sistema operacional que funciona compartimentalizando tudo com que a gente se relaciona. Então, o nosso jeito de aprender, o nosso jeito, na verdade, aprender e viver, não são coisas tão diferentes. O nosso jeito de viver, ele acaba sendo determinado por esse programa. Então, nesse sentido que eu falei de sistema operacional, se a gente, vamos dizer, instala outro sistema operacional, a gente passa a operar de uma outra forma, isso inevitavelmente é subversivo, né? É disruptivo, é revolucionário. Tem vários pensadores que criticaram esse aspecto, né, da escola. Então, eu penso agora em dois, assim, no Althusser, você já ouviu falar? Althusser é um pensador francês, já morreu, que falava da escola como aparelho ideológico do Estado, assim como outros, né, aparelhos ideológicos do Estado, e ele ainda por cima considerava que a escola era
piorzão deles, assim, né? Ou seja, propagar uma ideologia que justifica a dominação e a manutenção do status quo, né? Tem a crítica de Foucault também, acho que é mais conhecida. Então, a gente precisa enxergar a escolarização, a instalação desse sistema operacional. Eu lembro do filme Matrix, né? Não tem como não lembrar muito. Mas, assim, pensar nisso como uma espécie de colonização mesmo, né? Uma colonização e acho que eu sempre tento não ser tão radical, né? Mas como o Luiz provocou, eu também acho que assim a gente precisa se desescolarizar de fato, né? Tanto internamente quanto externamente, né? Porque tem um limite para o quanto a gente pode mudar o que é uma escola, o que a gente entende como escola, sem descaracterizar e tornar uma outra coisa, né? E se vai tornar uma outra coisa, então vamos fazer outra coisa. Por que a gente precisa falar, não, a gente não precisa acabar com as escolas, a gente precisa melhorar as escolas. Mas a gente vem num processo histórico, né, de tantas propostas de abordagens pedagógicas diferentes e de reformas e tal, e, no entanto, o que a gente vê é que o discurso muda, muitas vezes, mas a prática segue sendo a mesma, né? Então, eu penso que, se a gente pensa em termos, né, esse conceito que eu propus, essa ideia de sistema operacional, ela, na verdade, ela não é propriamente ou exclusivamente interna ou externa. Ela não é só interna ou só externa, né? Mas seria como se fosse uma matriz de produção de cultura, né? E dessa matriz emanam as estruturas físicas e as redes de relações também, as diferentes configurações nas redes de relações, né? Então, acho que o principal é a gente tentar entender que a gente pode configurar isso um pouco diferente, ter um sistema operacional diferente. E aí eu acho isso, assim, as sedes físicas das escolas, elas podem ser aproveitadas, né? Porque se a gente pensar fora dos centros urbanos, por todo o território nacional, tem lugares muito isolados em que não existe nada, não chega nada, só chega a escola, né? É curioso isso, né? Não tem nada, mas a escola vai lá. Isso é vendido como assim, não, é o Estado cumprindo a sua obrigação e se preocupando com os cidadãos, porque a gente quer que as pessoas se desenvolvam. Mas tem um lado B, a sombra disso, né? Que são os tentáculos do Estado produzindo cultura, né? Agora, essas sedes físicas, elas podem ser usadas para acomodar um outro sistema operacional, aliás, servir de apoio a esse outro sistema operacional, sem que as pessoas precisem ficar presas lá dentro, né? Dentro disso, só uma pergunta. Aí, você acha que isso deveria ser obrigatório, deveria ser compulsório? Então, seria algo novo e compulsório? Ou como é que... Compulsório não, de jeito nenhum. Compulsório não. E também, assim, a gente tem que pensar que diferentes modelos de educação servem para diferentes pessoas, né? O problema atual é que existe um modelo único, que todo mundo tem que se encaixar. Mas, eventualmente, tem pessoas que se encaixam bem num modelo desse jeito, que precisam de maior institucionalização, né? E outras não. Agora, a gente está num momento histórico também de desinstitucionalização de um modo geral. Então, não são só as escolas, não é só a educação que está passando por essa transição, né? A gente está passando por um momento em que as pessoas e as comunidades estão se empoderando, né? E as grandes instituições que concentravam os recursos, né? E das quais todos nós ficávamos dependentes, inclusive porque nós éramos doutrinados por um processo de escolarização a nos tornarmos dependentes, isso fica claro no filme, a gente está dependendo cada vez menos, né? E o mundo está mudando não é porque tem grandes revolucionários, né, gerando ideias e propondo coisas e o mundo começa a mudar, né? Não é a gente que vai mudar o mundo está mudando, é um processo emergente, né? E aí é como que a gente pega carona nesses processos emergentes. Então, compulsório de jeito nenhum. Eu acho que para se manter o espírito de desinstitucionalização e desescolarização, precisa acontecer como está acontecendo agora aqui, né? Que é assim, são pessoas que têm sonhos comuns, parecidos,
e à margem das grandes instituições, sejam públicas ou privadas, as corporações e tal, conseguem ter iniciativas de se unir e criar um modo de vida, uma concepção do que é o ser humano, do que é a formação, que funcione dentro de outro sistema operacional. Rapidamente, Gabriela, o que me deu um desejo de falar para você, de refletir sobre isso, é que eu acho que hoje já existem vários outros sistemas funcionando. Por exemplo, a Ana criou um dela, né, na família dela, na comunidade que ela vive entre os amigos e tal. E, a Tearte é um outro, a Morim Lima é um outro, existem ecovilas. Existem outras pessoas, né, que tiraram os filhos da escola. Existem pessoas que demoram a pôr na escola, mas põe na escola. Existe, enfim, não existe só um sistema dominante, nem só um sistema dominado, né? Eu acho que o que a gente deveria é escolher, enfim, de alguma forma, encontrar o nosso próprio sistema que a gente acha que é harmônico e que faz sentido, né? O André, cadê o André? Não, André Gravatá. Ele está viajando o mundo, né? Conhecendo outros ecossistemas comunitários, escolares. Então, acho isso muito interessante, né? A gente perceber que existem vias possíveis, diferentes, né? Eu vou radicalizar um pouco a fala da Fernanda. Eu tenho confiado bastante que somos criadores de realidade. Então, que não existe sistemas finitos ou até infinitos e que eu preciso encontrar a minha turma e trabalhar nela. Eu acho que é pura criação. Eu não acho que o ativismo é a solução. Eu não acho que seria uma boa ideia ter uma escola de como, vamos pensar um problema bem comum, de sustentabilidade, né? Porque se tem esse sistema, eu acredito, como ser humano, que tem uma falta em mim, eu preciso encontrar um sistema para me sentir em casa, tem algum problema. Então, eu não fico atrás de encontrar... A gente tem que entender os problemas falsos. Eu acho que pensar no dinheiro como o vilão da história é um problema falso, né? O meio pelo qual que vai fazer com que, por consequência, mude a sua relação com o dinheiro é que interessa. Então, o que seria ser criador de realidade? O que a escolarização faz? Te coloca como irresponsável. Você é irresponsável. Você fala, olha, eu estou seguindo esse sistema. Eu não queria isso, mas eu preciso disso porque eu preciso pagar a conta, né? Então, você fica irresponsável. O que seria a desescolarização, que pode ser descolonização, olha lá. Também. Exatamente. Não vou nem tentar falar. Então, o que seria tudo isso, né? Seria abrir mão da grande vantagem de ser irresponsável. A grande vantagem de ser irresponsável. E de não ser livre. Exatamente. É muito mais confortável falar assim, eu quero direito à saúde. Ninguém pode me dar saúde que não seja eu mesma. E a gente vive numa sociedade patológica e fica brigando pelo direito à saúde. Quem faz a sociedade patológica? O meu modo de vida. Né? O que eu estou pedindo quando eu falo direito à saúde é eu quero o direito de ficar doente, de não me responsabilizar pelas minhas ações e ser atendida. Né? Tá bom, então vai. Não, eu não quero, eu não quero ter o direito de ser saúde, eu quero conquistar isso, né? Por responsabilidade própria. Isso te tira de um lugar cômodo. É muito cômodo você ser irresponsável, né? Então, eu acho, para concluir, que na sua provocação, nessa questão que você coloca, é muito comum a gente querer fazer a mudança encontrando nossa turma. Então, eu fiz uma terapia e fui assistente do Roberto Freire. Então, eu sei do que, né? Agora a minha turma é o anarquismo. Não, agora é a minha turma de escola. Eu quero ser autônoma.
E é o grande paradoxo, quanto mais eu sou autônoma, mais eu realmente, verdadeiramente me encontro com o outro, né? Eu não quero ter uma turma. Estou indo embora, estou morando lá em Piracá e não quero ninguém colando em mim, né? Não preciso de uma turma para ir. Mas o que acontece incrivelmente, lindamente? Estou ali autônoma e começo encontros verdadeiros. Esses encontros verdadeiros são cocriações. E não, vamos formar o nosso sistema. Uma vez um deputado me mandou um e-mail me convidando para ir a Brasília, para eu ajudar a criar a lei de homeschooling, de ensino fora da escola. Eu falei, o quê? Você quer que eu crie uma lei para eu seguir? Eu não quero uma lei, eu não quero seguir nem a minha própria lei. Faz sentido? Então, acho que eu acho que a gente só tem que definir duas coisas. Uma é problema falso ou problema verdadeiro, né? E a outra é, eu sou criador de realidade, então eu não sou vítima, né? Faz sentido? Ana, talvez você tenha respondido a pergunta que eu ia fazer, mas eu estava precisando de um pouquinho de clareza agora no começo desse papo, porque eu acho que esse vídeo que a gente assistiu, ele fala muito da escola e da ruptura, né? A intenção de uma ruptura da escola, né? E o tema que a gente veio conversar aqui hoje já é uma outra coisa, né? Que é a desescola, que é a desescolarização. Eu queria, acho que você comentou sobre esse papo agora, mas eu queria talvez um pouco mais de clareza do que é a desescolarização. Eu uso essa palavra, porque é uma palavra inventada, né? Não estava no dicionário até então, não sei se já puseram, mas eu uso isso como tirar a escola de dentro de mim, me desescolarizar. E me desescolarizar é parar de ser vítima, né? assumir a responsabilidade. Então, eu acho que a prática é absolutamente essencial. Então, isso quer dizer o quê? Eu não posso ter uma teoria e na prática fazer outra coisa. Então, se me acontece qualquer coisa, mesmo, qualquer coisa que seja, se eu ouço, se eu vejo, se eu sinto, se chegou a mim, eu assumo responsabilidade. Falo, isso eu sou. E aí eu tenho que me dar conta disso. Então, dá um puta trabalho. Na sequência, você sente uma liberdade. Dói e, na sequência, você sente uma alegria. Então, eu estou investindo. Então, eu vou dar um exemplo prático, né? Se alguém vira para mim e fala assim, você é uma louca de não ter seus filhos na escola, ou você é uma irresponsável. Se alguém me critica, eu não me defendo, eu não tento convencer aquela pessoa de que eu não sou louca. Eu, sinceramente, falo, Ana, você é uma louca, você é uma irresponsável, porque se aquilo chegou em mim, eu ressoo. Aí acontece algo mágico. Claro que eu estou resumindo tudo isso, porque é um trabalho bem global e bem físico, né? Acontece algo mágico. Algo surge dentro de mim de irresponsável, de loucura. Nada a ver com o que aquela pessoa está me acusando. Surge, eu falo, nossa, sabia que eu era louca. Não ia chegar essa palavra a mim, eu sabia que eu era irresponsável. E aí eu assumo a responsabilidade por aquilo que chega. Ponho aquilo para transmutar, também é uma outra técnica que eu estou criando aí comigo mesma. Ponho aquilo para transmutar, não nego, né? Não acho que, seja qual for a emoção, ela nunca é negativa, ela sempre ou está oprimida, reprimida, ou ela está livre, né? Põe aquilo para liberar, aquilo se transforma e eu falo, nossa, obrigado, me liberei, você me ajudou a liberar algo. Claro que eu não explico nada disso para a pessoa. Eu só falo, vou pensar, puxa, né? Tá. Curiosamente, nunca mais eu sou chamada de louca e irresponsável. Que loucura, né? Entendeu? Então, eu não perco uma oportunidade. De elogio é mais fácil, mas principalmente das críticas, né? Então, não sou vítima de falar, essas pessoas estão encaixotadas e estão me falando e tal, e elas têm... E não defendo também, não explico assim, não, espera um pouquinho, vou te convencer que eu não sou louca. Eu legitimo mesmo o acontecimento como criação de realidade. Para mim, isso é desescolarização. Faz sentido? É um puta trabalho, mas facilita a vida. Então, não é uma coisa, facilita bastante a vida, assumir a responsabilidade. Então, não acho que nenhuma ação nossa, aparentemente é por coerção, mas não é. Em algum lugar a gente está aceitando. Em algum lugar eu falo assim, não, eu justifico a coisa. Faz sentido? Só aproveitar a sua desescolarização aí. Porque eu sabia que a Ana ia fazer um trabalho interno maravilhoso aqui para a gente ver. Ia ter uma perspectiva um pouco mais social, né? No sentido de o que isso tem a ver. Bom,
eu acho que vários aqui conhecem, mas se não conhecerem, é importantíssimo ter contato com um texto do Ivan Illich, que se tiverem contato com um texto, uma edição antiga, o nome será Sociedade Sem Escolas, que foi a primeira tradução que fizeram. Mas, na verdade, o título bem traduzido, e que é o sentido de toda a obra, é Sociedade Desescolarizada, que as edições mais novas que tem na internet e tudo, trazem esse título. Então, a Sociedade Sem Escolas ou Sociedade Desescolarizada. E o sentido daquilo é que eu queria trazer em cima da sua pergunta, o que é desescolarização. Quer dizer, a desescolarização, na verdade, ali tratada pelo Ivan Illich, por exemplo, ela não está falando sobre a escola, ela está falando sobre a sociedade. E está falando sobre esse modelo de sociedade que, dizendo que vai incluir, quando cria a educação obrigatória e como nós vimos nos filmes, todas as crianças na escola, etc., etc., dizendo isso, cria exclusão e não inclusão. Então, essa é a ideia central do texto. E aí, é em cima disso que eu acho que é muito interessante a gente pensar quando for falar sobre desescolarização. Então, por isso que eu digo que a palavra escola, eu acho que não deve ser aplicada para nada que não seja isso aí. Porque aí a gente sabe contra o que a gente está tentando transformar e tentando fazer uma coisa nova. Então, por exemplo, só para ficar na coisa bem mais assim, imediata, então quando hoje todo mundo valoriza uma série de discursos que tem a ver, ou pelo menos relaciona a educação, como o desenvolvimento individual, a possibilidade de ampliação das potencialidades, a grande diversidade, o convívio, etc., que é tudo que a escola não faz. Qualquer coisa que você pensar em como funciona uma escola, lógico, não estou falando sobre... Por isso que eu não gosto de usar a escola para outras coisas. Não estou falando sobre quem está tentando fazer diferente, não é? Mesmo que ainda chame escola. Quando você pensa na escola, vou chamar de tradicional, que também não gosto de usar, ela faz tudo diferente. Então, quando você fala, potenciais, as pessoas vai abrir esse potencial, se ele quiser ser músico, ele vai ser, se ele quiser ser artista, ele vai ser, se ele quiser ser político, ele vai ser, se ele quiser ser... Como? Usando lápis, caderno, sentado numa carteira, na frente de um quadro negro, durante 15 anos? Pelo amor de Deus, mas não tem 30 segundos que consegue resistir esse discurso. É só parar para pensar. Então é isso que eu digo, que eu sempre falo, é uma eficiência ideológica enorme de convencer a gente de que aquilo que é feito para que isso não aconteça, a gente acredite que é assim que acontece. Então é isso que para mim é desescolarização. Né? É acabar com isso. Agora, quais são as respostas? Aí, realmente, como diz o André, graças a Deus não sabemos. Né? Porque senão a gente estaria fazendo outra escola. Acho que tem um ponto que conversa com isso, que é prático, né? que é falar sobre poder e sobre potência. E vamos deixar claro isso. Então, a gente trabalha com o uso do poder. E o uso do poder traz julgamento, comparação, custo-benefício, castigo, premiação, ameaça, né? Convencimento, explicação é o uso do poder, eu não legitimo o outro. E a potência é criação, a coisa não está pronta ainda. Então, a minha desescolarização passa por aí também. Eu me propus a educar os meus filhos e a mim mesma em sociedade pela potência e não pelo poder. Isso é, pela criação e não pela coisa mais refinada do poder, que é a explicação, pela intelectualidade, no sentido mais óbvio dela, ou, às vezes, pelo modo mais amigável do poder, que é pela premiação, né? Ou pelo modo mais baixo do poder, que é pela ameaça. Então, eu me propus a abrir mão de tudo isso. Quando eu me propus a isso,
que para mim era desescolarização, eu não tinha mais nada na mão. Aí dançou, né? Aí que entrou o processo da potência. O processo da potência era o processo de relação e criação na relação. Então, a situação precisa acontecer, a relação precisa estar ali viva e todo esse processo faz com que algo surge. Então, não tem uma coisa mediante, né? Uma coisa que, eu li isso, eu vou aplicar. Entendeu? Então, a desescolarização rompe com todos esses sistemas já prontos, né? Sempre direto. Eu queria comentar um pouco o que o Luiz disse sobre essa questão da palavra escola, porque eu acho que além de todo esse dilema que a gente tem com a educação, a gente tem esse dilema com as palavras mesmo, porque a gente não tem exatamente as palavras que deem conta do que a gente está fazendo, do que está sendo criado, porque uma coisa que eu vejo muito claramente é que muita gente tá falando sobre escola até com outro significado já, que já está criando outras coisas e continua usando o nome escola, mas não necessariamente é essa escola que poda o pensamento, que poda o corpo, que domina as pessoas. Isso foi muito interessante nessa pesquisa que eu fiz junto com outros amigos, que é uma pesquisa por 13 escolas, espaços de aprendizagem em vários países, porque um dos primeiros conceitos que a gente acabou encontrando foi a visão do Tolstói sobre escola. E ele, em algum momento, num dos textos dele sobre a Yasnaya Poliana, que é uma escola que ele criou no século XIX, que era uma escola democrática, com assembleias, etc., ele fala que a escola ela devia ser um organismo vivo. Ele fala da escola como um organismo vivo que está em constante mutação. E isso, por exemplo, essa ideia do organismo em constante mutação, ela é o oposto da instituição que alimenta a si mesma e que não muda em prol das pessoas que estão nela, né? Há uma diferença clara. Uma coisa que eu encontrei muitas vezes, conversando com educadores, foi essa ideia do organismo vivo da escola, sabe? Da escola como esse espaço que muda e que dá conta das pessoas que estão dentro dele. E aí eu trago vários exemplos. Quando eu estava conversando com o Zé Pacheco um dia sobre escolas, ele estava dizendo sobre essa ideia da cristalização. De que tanto na Escola da Ponte quanto agora no Projeto Âncora, um dos maiores medos dele, uma das questões que mais ele tenta lidar contra, é essa cristalização do que está sendo feito. E cristalização é um encaixotamento, é fazer com que tudo que está em movimento se torne um método, se torne uma receita pronta. E quando a gente estava falando com uma educadora da Índia, que criou uma escola chamada Riverside, que tem toda uma ideia de conexão com o espaço físico geral que está ao redor, seja quando os alunos vão para a livraria e passam um dia na livraria, seja quando eles vão para o zoológico, passam um dia no zoológico, construindo coisas no zoológico, fazendo uma série de coisas. Essa diretora ela tinha um grande medo que ela resumiu numa frase que era cair na armadilha do sucesso. Para ela, o grande problema era que um monte de gente estava se interessando pela escola e estava querendo replicar o modelo. E para ela, aquilo não era a intenção, sabe? Para ela, a escola dela e da rede que ela acabou formando era um espaço que se transformava. Quando eu perguntei para o Tião Rocha sobre um dos maiores medos dele, ele falou que ele sentia que cair na vala seria o pior. E para ele cair na vala é cair na vala da mesmice. E é de novo essa história de replicar a mesma coisa sempre. E aí até uma pergunta, uma reflexão. Se vocês também acham que essa palavra escola ela não está sendo também ressignificada. Ao mesmo tempo em que, por um lado, ela deva ser banida porque ela traz sim, uma carga muito forte, histórica, ela também está sendo ressignificada, talvez, por algumas pessoas, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Nem vou entrar no círculo, só para jogar as palavras aí, vocês continuarem conversando. Um grande problema que eu vejo sempre na questão da escola é que ela está tão formatada, por isso que eu chamo ela de mitológica, de uma ideia mítica na nossa cabeça, que a gente, por mais que a gente seja crítico, a gente pensa em professor, aluno e sala de aula. Ninguém consegue ouvir a palavra e escapar disso. Então, a substituição estaria nisso. Então, eu, por exemplo, tenho minha maneira de ver a coisa. Então, eu acho que o ensino é que está morrendo.
E vamos pensar em aprendizagem. A heterodidática está sendo substituída por outras formas de aprendizagem, que tem a ver com o autodidatismo. Muita gente está fazendo isso e tal, mas não acho que é solução social. Mas o alterdidatismo, aprender com o outro. O próprio José Pacheco fala isso. A gente aprende um com os outros mediados pelo mundo. É assim que a gente aprende. Qualquer criança aprende, qualquer um aprende que não passou pela escola. Porque isso é uma coisa maluca, gente. Muita gente não passou pela escola. Muita gente. E não teve o trabalho que a Ana, por exemplo, está fazendo, especificamente pensando nisso, sobre a educação. E mesmo assim aprendeu. Né? É a mesma coisa que você dizer, pô, esse menino aí tem 14 anos e engatinha ainda, porque ainda não aprendeu a andar. Ninguém ensinou ele. Tem 6 anos e não fala porque ninguém ensinou ele a falar. Ou ainda faz xixi na calça, porque ainda não aprendeu é uma coisa maluca, que parece, quando fala em escola, que precisa ter ensino. Então, aí é que eu acho que não tem, a palavra não tem mais solução, né? Nesse sentido. Deixa eu comentar um pouco. Acho que o Tião Rocha que fala, eu aprendi alguma coisa apesar da escola. Né? Não é ele que fala? Por dois motivos, né? Ou por amor ou por vingança. Ele foi por vingança. Não, eu queria só comentar uma coisa engraçada. Todo mundo que, enfim, frequenta a Tearte fala sobre a Tearte como uma escola, mas ela não é reconhecida como escola. Desde a década de 70, ela encontrou barreiras burocráticas absurdas e continua encontrando. As barreiras estão cada vez piores. E aí a gente fica, né, aí entra o sistema, assim, com uma coerção absurda, que agora os pais são obrigados a colocarem os filhos na escola aos 4 anos, e o filho na primeira série aos 5, no ano que faz 6, né? Então, vão limitando cada vez, tentando limitar, né? E a gente, como seres críticos e inteligentes, vai tentando escapar, né? Ou como eu, que lá eu encontro um espaço que realmente tem significado e faz sentido, porque é um organismo vivo, em constante construção, por aqueles todos que frequentam, e que assumem aquilo como o lugar e que depois vão, enfim, sofrer as consequências, sejam lá quais elas forem, né? O que acontece é que essa questão do organismo vivo é muito interessante. Uma coisa que, na verdade, eu resolvi fazer os sementes quando eu estava estudando educação ambiental. E aí eu me liguei e falei, nossa, a Teresita sempre fez isso, sem nunca chamar, né? Aí não precisou do nome, porque, né, é um espaço, não precisava falar. Ela faz, simplesmente faz. E pelo exemplo, né, esse espaço de educação é pelo exemplo, é coerente, porque tem a ver com o ser biológico, histórico, cultural. Então, a história, nesse espaço dela, está sempre presente. Ela fez a escola dela com base na experiência vivida por ela, na história dela, o que está dentro do corpo dela. Então, é tão coerente, né? É tão coerente que a verdade que se sente lá é absurda, assim, realmente não é pelo discurso, né? E quando eu estava estudando educação ambiental, uma coisa que eu vi, que eu falei, claro, assim, como é que você aprende a respeitar o outro, né? Primeiro se respeitando, primeiro se conhecendo. Como é que a gente aprende a, né, então, respeitar o lugar que a gente mora? Óbvio, né? Sabendo que aquilo é seu também, né? E se identificando com aquele espaço, identificando aquele espaço como seu. Agora, se a gente não pode cuidar, se esse espaço não é um organismo vivo, não tem criação nenhuma, né? Nunca você vai exigir como, né? Fazendo leis, obrigando, dando multa. Não é assim, né? E, então, essa questão da gente estar num espaço de aprendizagem em que você constrói cotidianamente essa realidade junto com os outros, eu acho absolutamente fundamental, né? E aí uma coisa de valores também, né? Eu acho que realmente eu sinto assim que o Brasil precisa, a gente precisa como país, né, como sociedade,
fazer quais são nossos valores, quais são nossos princípios, né? E aí tentar baixar isso do campo da... Eu sei que você gosta de um microfone, né, Tereza? Se der... Agora... Tá. Senta aqui, vai. Não, é porque é só uma pergunta. Não, senta aqui. Esse aqui está funcionando? Assim, o que a gente diria para quem já está nesse ambiente, que é o caso, por exemplo, da nossa colega, eu gostaria muito que ela falasse a respeito da experiência dela, porque a partir do momento que você já está dando aula, você já está inserido dentro de um contexto, e que você sente todo o dilema na carne, na pele, vai para casa, reflete, sente. Então, eu gostaria de saber isso, porque, claro, que é maravilhoso, cada um de nós coloquemos as nossas experiências assim, tão bonitas e tal, mas, por exemplo, quando aconteceu de eu postar no Face a fala da Ana, foi muito interessante, porque as minhas amigas fizeram um piripaque. Umas duas horas, são pessoas que são doutoras, são mestres, né? São pessoas que trabalham na Unicamp, por exemplo. Tudo bem. Então, mas o que eu quero saber é o seguinte, por exemplo, o caso dela. Então, eu gostaria que ela colocasse o caso dela. Fala seu tema bacana. Olá, meu nome é Ana Paula, sou professora de escola pública na Zona Leste. Né? Filha de mãe analfabeta, né? Consegui aí, com muita dificuldade, me formar, estudei na escola de Lata, aquela coisa toda. Bom, a escola hoje, como vocês já falaram a respeito dela, a minha definição de escola, apesar de estar trabalhando lá, ela é como se fosse um hospício. E, de fato, todos estão ficando doentes. Um fato que nem agora, antes de entrar de férias, tive uma aluna que simplesmente surtou e estava batendo a cabeça na parede. Simplesmente. Do primeiro ano, né? 14 anos. E surtou, simplesmente. E isso é uma coisa que acontece sempre nas escolas, tanto de professores quanto alunos. E, assim, eu estou falando de uma coisa que é a massa, né? É um grupo muito grande. E acaba vendo a escola como a única forma de, sei lá, transformação social, refúgio, qualquer palavra que você pode usar a respeito de escola, porque geralmente quando se fala de escola, que é o único caminho a se seguir, porque a sociedade vê esse como que é o único caminho, ela vê dessa forma. E, assim, meu ponto de vista a respeito da escola, eu acho que ela vai morrer, ela já morreu, mas não é reconhecido socialmente. Né? Ninguém enterrou. Exatamente. As pessoas eu acho que nem... Porque, assim, os alunos odeiam os professores têm uma dificuldade muito grande de entender os alunos, porque existe um distanciamento muito forte, né, entre os grupos, porque o professor se torna meio que um inimigo, porque ele é um hospício, é uma prisão de fato, né, e quanto mais comunidades mais pobres, mais difícil é a escola pública, é um fato, a gente sabe disso. E, assim, eu queria saber a respeito de vocês, que nem eu entendi a fala, qual é o nome mesmo? Da Ana, né, a respeito, que nem eu entendi que é uma coisa muito subjetiva, né, uma responsabilidade subjetiva, a ideia de tentar separar a educação, a nossa formação, a formação de quem está próximo de nós, nessa construção que não como vou dizer, de informação. A escola é uma troca de informação. Até onde entendi, na verdade, a gente está voltando a construir cultura em grupos.
Por isso que ele não cabe na escola. É o que eu estou entendendo. Posso estar falando bobagem. É o que eu estou entendendo a respeito disso. Que nem a ideia de trocar informações no seu tempo, né? A diversidade de cada um. Né? Isso é uma coisa construída cultural. Isso é cultura. Né? E, de fato, não vai se caber dentro da escola. Não se cabe dentro da escola. Porque a escola é fragmentada. E eu queria saber assim... como que a gente, vocês que já estão construindo, tá, em pequenos passos, né, é algo novo, né, de certa forma está em processo. Eu queria saber assim se isso, né, essa descolonização vai se tornar um movimento ou não. Como você chama? Daisy. E Ana Paula, né? Eu vou ser muito simples mesmo, e é tão simples que vai parecer que não vai colar, mas vocês vão ter que experimentar para ver a realidade e a potência da história, porque é o seguinte, eu não estou brincando, se eu estou falando, se eu estou acreditando que somos criadores de realidade, eu vou às últimas consequências de qualquer coisa que eu me coloco como questão e não me apego àquilo. Ponho isso o tempo todo em prática. Se a coisa não se sustenta, eu abandono sem apego. Se a coisa se sustenta, eu vou reverenciando e continuo investindo naquilo. Que é manter o organismo vivo, né? O trabalho é em nós. O trabalho não é social, não é na comunidade, não é no sistema. O trabalho é em nós, porque o sistema nada mais é do que, na minha percepção, na minha experiência, do que um efeito da nossa criação de realidade. Nós temos a vida que merecemos, nós temos os filhos que merecemos, os alunos que merecemos, a escola que merecemos. E quando eu falo merecemos, não é merecemos católico de que estou pagando karma, não é. Merecemos por produção. Eu produzo aquilo. Porque, olha só, se eu estou numa mesma situação, e isso já deve ter acontecido na vida de todo mundo aqui, se a gente está numa mesma situação, eu olho aquela situação e vejo de uma maneira, de repente alguém do meu lado vê a mesma situação de outra maneira, mas completamente oposta, com outro humor, não é possível que a gente está vendo a mesma coisa, né? Porque não existe a coisa em si, ponto de vista. Existe a criação de realidade que aquela pessoa tem, a criação de realidade que eu tenho. Para uns aquilo é um problema, para outros aquilo é um estímulo, né? Então, a minha proposta comigo mesmo, e que se eu tivesse, como eu estou, né, falando uma saída para isso, seria investir de uma maneira muito séria, muito responsável, nas últimas consequências de trabalhar sobre si mesmo. E aí é mágico como tudo muda em volta de você. Isso eu quero só deixar claro, sem nenhum preconceito em relação a isso, mas é só para não confundir. Eu não tenho nenhuma prática religiosa. Que eu digo, então, não é uma questão de fé cega, e não é uma questão... existem pessoas que podem ser chamadas de religiosos radicais que me inspiram como Krishnamurti, que quem já leu sabe que é o religioso menos institucionalizado que poderia existir, né? Então, são linhas de outras pessoas que já desenvolveram isso, né? Não estou inventando isso, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que eu não vejo outra saída que não seja o trabalho em nós. E o trabalho em nós é absolutamente sofrido, dolorido e libertador e na sequência. É muito mais difícil do que ficar trabalhando o outro, porque aí a gente cumpre esse teatro, chega em casa e fala, o trabalho que estou me dando e tal. Então, o trabalho em nós, ele tem que eliminar algumas práticas. Julgamento, você não pode julgar de jeito nenhum a situação. Vitimização, você tem que abrir mão disso. E a pior, tão difícil abrir mão, a fofoca. Que é uma delícia fofocar. Tem que abrir mão da fofoca. Você não pode fofocar. Né? Não pode. São práticas concretas, que se você não julga, que se você não vira vítima de um sistema, se você não fofoca, né, no sentido de manter aquele sistema
vivo pelas suas palavras, a realidade muda de uma maneira muito mágica. E eu só quis realçar que eu não sou uma religiosa, porque eu não estou dizendo de um trabalho exclusivo, porque digamos que alguém possa ser vidente e falar assim, bom, eu vejo, mas você não vê, problema seu. Não, eu não vejo nada, né? Realmente realizada aqui agora. Então, praticamente dizendo, você está ali numa sala de aula, eu não perderia nenhuma oportunidade de trabalhar em você o que você sente. Quando as minhas duas filhas brigam, porque os filhos que não vão à escola também brigam entre eles, quando elas brigam, o meu primeiro trabalho é saber o que eu estou sentindo. Porque se eu estou abalada emocionalmente com aquela briga, eu não vou ajudá-las. Eu quero simplesmente que elas não me deem esse trabalho. Né? Então, eu estou usando do poder e eu quero parar de ser vítima. Né? Porque eu estou sendo vítima. Meninas, se vocês querem me deixar louca, como se elas tivessem me deixado... Não, louca sou eu, como disse a amiga dela. Então, elas estão brigando. Tá, Ana, o que você está sentindo? Eu estou irritada. Então, nem se mete, porque é uma a mais para... Vai resolver a sua irritação, depois vem ajudar as meninas, porque você não é de ajuda nenhuma agora. Tá brigando, o que você está sentindo? Uma certa admiração, como as duas estão se relacionando. Oba, muito bem, então eu já posso entrar no jogo. E aí algo se cria naquele momento. Né? E o que algo se cria está muito em relação ao escutar. Então, elas estão ali brigando, eu não estou emocionalmente fixada por causa da briga delas, eu posso participar só olhando, só presenciando ou até saindo. Vai fazer toda a diferença. Dá para entender que o trabalho é em mim? E aí, quando eu estou em fluxo, quando eu estou inteira, eu posso entrar em relação com outros. Senão, eu não estou entrando em relação com outros, senão eu estou entrando com a vitimização em mim. Né? Então, não perderia essa oportunidade. Aí, o que vai acontecendo? Conforme você vai trabalhando isso, vai magicamente, sei lá se essa não é uma palavra precisa, mudando a situação em volta. E você fala, gente, o que é isso? Uai. Esse seria um conselho para ela. Qualquer ser humano. Isso não é nem um conselho, isso é uma prática possível de ser feita. É uma prática. Senta aqui. Vem cá. Vem assumir sua loucura também. Aqui, ó, essa almofada. Então, existe essa questão que eu acho que é da gente trabalhar o outro com o outro, pelo outro, né? Porque, na verdade, a gente faz isso na vida em cada momento. Então, eu vi, quando eu assisti, por exemplo, o seu vídeo, eu achei fantástico, né? Achei maravilhoso mesmo. E eu desejei que esses milhões de pessoas que buscam pela mesma coisa conseguissem escutar o que vocês falam. Mas, na realidade, isso aqui é uma coisa tão embrionária ainda, né? E a gente se depara, por exemplo, agora eu conheci... Ana Paula. Nem sei teu nome. Ana Paula. A Ana. Então, eu conheci a Ana agora e algumas palavras que ela me falou a respeito da escola, como ela trabalha. Então, essas pessoas são as pessoas mais carentes, realmente. Quem está dentro da realidade e não pode sair dela. E aí, sabe o que ela quer? Com o maior respeito e carinho. Ela quer matar a escola. Então, ela disse pra mim. Tá. Então, mas sabe o que ela quer? Ela quer. Ela falou. Aí eu disse pra ela, mas como você vai matar? Então, ela quer matar a escola para resolver o problema dela, para não sentir aquela dorzinha. Uai, que é isso? Vai trabalhar essa dor, se responsabilizar por ela, transmutar e falar, gente, não preciso nem matar a escola. Uhul! Tudo bem, pode até ser. Porque mas aí eu pergunto a você assim, quem conhece isso que você está contando pra gente agora? O ser humano. Não. Juro. Não assim. Eu só estou elaborando. Sim. Mas o ser humano conhece. O ser humano conhece, mas não conhece. Então, exatamente. Por quê? Porque desinvestiu a biologia. Reinveste a biologia e esse ser humano surge. Eu quero dizer a você, de uma forma muito carinhosa, que, assim,
Ah, desculpa. Ai, mas é tão gostoso, assim, falar de uma maneira, assim, apaixonada. Escolarizado? Ah, entendi, tá. Aí passa o seu micro... Tá, eu desculpa. guardo Não, eu vou ficar com ele aqui quieto, pode deixar. né? Pô, Camila... A Camila escolarizou o processo. Tá certo. Não é só você, que nem eu falei, a questão do matar. Que nem eu falei, a escola, ela já está morta, mas não enterraram. A visão que eu tenho, que nem eu falei, que eu vejo que ela não foi enterrada, é porque as pessoas, eu digo, a sociedade, ela não consegue enxergar uma nova opção. Que nem eu falei, quando você fala do seu projeto não, o que você faz, ela não está ligada a nada à escola, não está ligada à educação, é um fato. Está ligada à educação. Opa! Cuidado, hein? Cuidado, hein? É assim, isso é construção, isso é construção de cultura. Eu vejo assim, porque assim, o saber, como eu falei, o tempo de aprender, isso é uma coisa que cada indivíduo tem, é um fato, né? E isso é construção de cultura, conhecimento e construção de cultura. Quem você falou do tédio, o tédio. O que é o tédio? Que é o momento que o ser humano para refletir, ele começa a construir o quê? O saber, filosofia. Ele precisa parar, porque a gente não tem tempo para reflexão. Então, isso é uma construção de cultura. E a escola, querendo ou não, ela faz essas caixinhas que traz a cultura, né, ocidental, capitalista, mercado, tudo faz. Ela faz essas caixinhas e faz essa cultura que é a nossa. Então, quando eu vejo eu vejo que a escola ela está morta, mas ninguém enterrou, eu vejo porque não tem opção. E volto a pergunta novamente. Vocês acham que ela, eu acredito que não, já entendi, porque eu vejo que é um trabalho muito subjetivo, né? Para ela ver dessa forma. Ele é também. Eu acho que tudo tem que ter alguma coisa que te motive, né? Para voltar, talvez, essa cultura, essa construção de conhecimento com a cultura, vocês acreditam que vai ter que formar um movimento ou não? Desculpa, mas eu vou responder. Porque não precisa, porque eu acredito que a construção de cultura é uma construção biológica. Então, se eu voltar para a biologia, para a existência biológica, que a gente desinvestiu, gente. Nós somos patológicos, nós vamos numa cultura patológica, numa sociedade patológica, porque nós não estamos biológicos. E não é porque não existe mais, porque a nossa biologia ainda funciona, mas tão desinvestida. Então, por isso que eu digo que trabalhar em nós. Se eu voltar a ser um ser biológico, eu vou criar cultura. E é uma cultura que afirma e potencializa a minha biologia. Por isso que eu digo que trabalho em nós. Não é num movimento, porque vai continuar sendo uma bengala, uma muleta fora, e eu vou continuar sendo um coitadinho de um ser não biológico. E nós não somos coitadinhos. Eu acho que a base de tudo eu acredito muito no ser humano e não pouco assim. Eu acho que a gente ouve muito falar assim, o ser humano não deu certo, o projeto não sei o quê. Mas eu sou uma apaixonada pelo ser humano. Eu acho que e acredito mesmo, assim. Eu acho que essa é um ponto de partida que pode sair de problemas falsos e entrar em problemas verdadeiros. Faz sentido? Faz sentido, para mim faz sentido. Só que eu acho que isso precisa ser difundido. As pessoas precisam conhecer isso, porque óbvio, claro. Aliás, eu sou uma pessoa que trabalho, na verdade, assim, eu trabalho há 43 anos dando aula de português para estrangeiros. E eu saí de uma racionalidade técnica, né, por mim mesma, pela própria dificuldade que aos 16 para 17 anos eu tive afinal de contas, como é que eu vou dar aula de português para uma pessoa, para um chinês? Como eu vou fazer isso? Você tem que descobrir em você e na outra pessoa um meio dessa pessoa realmente adquirir o seu idioma. Então, a partir daí, eu comecei a refletir tudo, não só como dar aula de português para estrangeiros, mas como se relacionar com seres humanos, né? Então, eu acho que eu tive uma puta sorte
né, na minha vida, de ter, de desenvolver essa coisa linda, né, e olhar para cada ser dessa maneira especial, mas eu vejo a dificuldade que os meus amigos e colegas têm de chegar à metade daquilo onde eu cheguei. Então, realmente, o que eu vejo é a dificuldade nos outros de chegar onde você chegou, onde você está no seu processo. Por isso que é importante, eu acho muito importante, a palavra para mim, da minha vida, que eu acho que deve ser a palavra da vida de todo mundo, é o compartilhamento. A partir do momento em que você se fecha, até certo ponto, você diz as suas coisas, mas se fecha, eu acho que não é bem por aí. A gente tem que compartilhar mesmo, para que o outro consiga também achar os seus caminhos. Porque, por exemplo, o que aconteceu com o teu filho, beleza, foi uma forma de você... de te dar foi um start para que você começasse a repensar e a refletir muito. Mas, por exemplo, claro, com meu filho aconteceram coisas semelhantes. Ele chegou numa quinta série, saiu de um bairro, foi para outro, eu me separei e ele foi para um outro lugar, e ele, quando chegou na escola, a matemática comum dele não funcionava. Então, o que aconteceu com ele? Eu simplesmente fui correndo na escola, a diretora falou, mas ele é ótimo, só em matemática que está uma porcaria. Então, vamos fazer o seguinte, pega uma professora particular, Daisy. E tudo bem, eu fui até ele. Quantos anos ele tinha? Um menino, tinha o quê? 10 anos. E eu falei, Tiago, que bom, que maravilha, está tudo certo. Deu certo, gente. Ele sentado num sofá, que eu me lembro até hoje, olhou para mim e falou, como deu certo? Eu não tenho nada a ver com essa matemática e eu não quero passar de ano. Eu falei, você está brincando comigo, porque ele é bem palhaço, né? Um sagitariano palhaço. Então, só não está dentro do circo porque não deu realmente, mas é um palhaço. Não vou passar de ano, mãe. Mas espera aí, eu sou professora, como é que pode? Eu fui lá, falei na escola, perguntei o que aconteceria se por um acaso. Eu não estou preparado para passar para a 6ª série. Como? O que é isso? Quem é essa pessoa? Olha só, foi ele, não fui eu que quis isso. Então, o ser Tiago, né, que viu todo aquele processo da separação do pai, do isso, daquilo, obviamente que tem o seu poder de dizer não, né? E até hoje somos assim. Você encara uma pessoa não como um filho, ele não como uma mãe, tem respeito pela figura da mãe, mas pessoas que falam, que conversam, que cuidam dos seus dilemas umas com as outras, assim. Então, realmente, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, e é isso que eu tento fazer sempre, não só educando, não tem essa ideia de educar, essa ideia de compartilhar com o outro, olhar para o outro, quem é você? O que você faz? Como é que é? Você precisa dizer isso para os outros, porque nós estamos aqui, aquilo que eu falei de novo, vou falar de novo. Isso aqui é uma coisa tão embrionária que, se você não puser para fora, não vai sair. Nós temos que dizer isso, essa sua experiência, a minha, a dela, que, na realidade, 98% dos professores que estão vivendo hoje no Brasil, só no Brasil, vivem a realidade dela. Eu só queria deixar essa... fala. A gente vai abrir para mais algumas perguntas, a gente vai encerrar. Pena, nossa. Eu vou falar só porque eu acho importante a gente colocar isso. Você sabe que eu acho que, se esse pensamento realmente é real, que eu estou dizendo, eu não posso me separar da Ana Paula. Certo. Eu não me sinto assim, ai, que sorte que eu tenho esse privilégio de não ser a Ana Paula e estar no lugar dela. Não, porque biologicamente, olha que paradoxo, quanto mais autônomo, mais você percebe que você não é separado do outro. Isso. Então, não existe essa separação, não existe assim, eu já resolvi isso. Se não está resolvido, ganha-ganha. Se não está resolvido, não está resolvido, eu não me engano. Eu não me engano. Por isso que não é militância, mas é compartilhamento e uma certa, às vezes pode ser uma inspiração, às vezes pode ser uma provocação, às vezes pode ser um movimento constante de um organismo vivo. Mas eu não acho que a gente pode separar. Ninguém está num lugar e outro está num outro lugar. Então, só deixando isso claro, para não parecer que eu estou falando de conquistas individuais, porque são singulares.
É bem interessante pensar nisso. Eu não acredito em nada que se sustente sem paradoxo. E esse é o paradoxo. Quanto mais autônomo, mais eu me misturo. Quanto mais eu crio um certo desenvolvimento, como você está falando, você já chegou neste lugar, minhas amigas não chegou neste lugar, eu não perco a oportunidade de estar aí de volta dessas amigas e falo assim, essa sou eu. E aí eu falo, bom, então vamos lá, vamos fazer o trabalho. Essa minha amiga sou eu. Eu não perderia essa oportunidade, entendeu? Ao invés de falar assim, coitada, ainda não chegou lá. Bom, pelo que eu sou a Zaira, sou de São Carlos e vim aqui. Eu acho que o que a gente estava conversando, é Daisy, né? Que a Daisy estava trazendo, é o motivo de eu ter sentado aqui, né? Eu fico muito feliz de ter contato com essa linguagem hoje, com 28 anos e tudo mais, entendeu? E eu acho que a aflição que a Daisy trouxe é o seguinte: poxa vida, nossa, que legal, vocês trouxeram um olhar diferente para as coisas que talvez eu, na minha vida lá, não tinha enxergado isso, certo? E aí, o que eu faço com tudo isso, né? Como que eu vou falar? Eu sou coordenadora de uma das partes do cursinho popular da UFSCar. E, como o André estava trazendo, a gente está tentando o quê? A gente está há 6 anos montando o nosso plano de aula, não como física, matemática, química. Eu dou aula de ambiente e sociedade, formação política, africanidades, construções geométricas. E hoje eu vim aqui, além de tudo, pela ânsia que eu estou como coordenadora, a ansiedade de tentar coordenar esses 30 professores de áreas completamente diferentes dentro de uma universidade, que eu queria trazer essa minha grande pergunta: qual seria o papel da universidade, então, nesse contexto, que são formadores desses professores, há 2 semanas eu fui numa entrevista do José Pacheco, em São Carlos, e ele trouxe isso: 18% dos nossos universitários são analfabetos funcionais. Certo? Então, qual seria o papel da universidade? Porque eu tive contato com esse mundo aqui através E eu sou geógrafa e estou no 1º semestre de pedagogia e eu estou muito ansiosa. Eu não consigo entrar na sala de aula. Porque, todo mundo falando, vamos sair da sala de aula, vamos fazer não sei o quê, vamos mudar essa educação. Você chega e senta, o professor está dando aula. E eu gostei do que o Pacheco disse: temos alunos do século XXI, professores do século XX, com uma proposta do século XVII. Entendeu? Então, eu acho que a ânsia que a Daisy trouxe aqui é o seguinte: o que a gente faz com tudo isso? Tudo bem, é uma parte nossa, claro, está dentro de mim essa vontade, porque eu acho que eu escolhi ser educadora num leque que a geografia me ofereceu, o que o mundo me ofereceu, mas escolhi ser educadora porque eu gosto desse compartilhar, como a gente disse no intervalo, né, que eu falei que um querido aluno meu disse: professor, acho que não é penso, logo existe, é compartilho, logo existe. Eu falei, com certeza, né? Então, tudo bem, eu tenho esse propósito, eu tenho essa vontade, eu acho que as minhas aulas estão nesse contexto, mas eu fui muitas vezes mandada embora de muitos lugares, de muitas empresas, falando que eu era uma revolucionariazinha de merda. Entendeu? Então, eu acho que a gente está acostumado com um método. Vamos ter um método, a receita e tal. Tá, vamos começar a olhar para o biológico, mas então a gente queria ver de vocês e tal, desse olhar, como que a gente deveria dar o primeiro passo? Porque eu dou aula para cursinho popular. Aqueles alunos, eles assistem às aulas e tal, a gente traz algumas coisas novas do que a gente tem contato, eles ficam: professor, isso existe? E é a sensação que eu tenho quando eu vim aqui. Isso existe. Quando eu vi o Pacheco, eu falava: nossa, porque eu fui uma aluna totalmente sufocada pela escola. Eu não me encaixava, me achava medíocre e sempre olhava a CDF, que era muito melhor que eu, e me achava uma porcaria, entendeu? E via meus pais, assim, o arquiteto e bailarina, eu falava assim: nossa, mas meu pai não é nada. Ou o pai da outra professora da UFSCar e da USP, porque lá em São Carlos a gente tem muito esse meio dos doutores e tudo mais. Então, e mais uma pergunta, por exemplo: o teu filho, como ele vai ser reconhecido? Porque a gente está no sistema capitalista. E vai ser... não, o que eu quero dizer é o seguinte... Mas ele convive com o meio, acho que as outras pessoas também. E como que é essa ponte, esse diálogo, né? Eu não sei se ele queria falar um pouco... Deixa eu fazer uma pergunta.
sobre, sabe, qual que é o meio que ele vai ser, se ele quer o lance da profissão, do reconhecimento, eu não sei. Ainda é tudo muito novo para mim. Eu peço até desculpa se isso não é um afronto, não é nada disso, é uma dúvida muito grande, tá? E é o lance de profissão, né? E aí, como que eu vou? Eu vou trabalhar com o quê? Vou ganhar grana com o quê, né? E essas coisas. Deixa eu responder. Eu não vou responder pelo Guto, mas... Oi? Alô? Alô? Dá para ouvir? Eu não vou responder pelo Guto, mas assim, foi curioso eu estar aqui hoje, porque o primeiro contato foi com o teu vídeo, aí eu fui convidada pela Fernanda do Ponto de Contato, e por acaso o palestrante era o Guto, e aí eu estou aqui hoje porque eu fui convidada pelas meninas do Cinese, porque a gente estava conversando sobre outro assunto. Mas não é isso que eu queria falar. Eu acho que o Guto já está totalmente inserido na economia criativa e não tem essa de reconhecimento. Eu acho que ele já está inserido fazendo o que ele ama. Eu acho que essa resposta é a resposta que tem que ser dada para a sua pergunta. Não sei se você responderia de uma forma diferente, mas eu acho que ele já está reconhecido. Acabou. E aí, como ele pode ser reconhecido com dinheiro, assim, um dia que eu fui lá, eu já pensei, putz, dá para envolver ele numa campanha de um cliente, ele vai continuar fazendo o que ele quer. Existem 1000 formas de você estar inserido na economia criativa, fazer o que você gosta e ser pago para fazer o que você gosta. Não é fácil, não é isso que eu estou falando, não é fácil. Mas vamos lá, minha pergunta não é essa. Eu queria perguntar... A minha pergunta, na verdade, é assim, estava todo mundo falando de escola e você falou de universidade, eu queria falar de empresa. Tá? Assim, e essa pergunta pode ser para a Ana ou para o André. Eu queria perguntar assim, o caminho, você falou dos analfabetos funcionais, assim, hoje realmente está muito difícil de recrutar, e eu abri minha empresa de uma forma desescolarizada, se eu posso falar assim, porque eu não sabia o que fazer, na verdade, né? Eu não sabia como começar, não tive formação de administração para abrir um negócio. Eu aprendi ali com o calor do fogão, digamos assim. E a empresa crescendo, quando você vê uma empresa crescer, você vê que você vai escolarizando a empresa, né? E o mais curioso é que assim, os funcionários dessa organização te cobram de você escolarizar. Porque a empresa começa com 2 pessoas, depois ela vai para 5 pessoas. E aí é tudo uma delícia, porque é tudo livre, não tem processo, todo mundo um fala com o outro, você tem uma rede ali e a coisa acontece no improviso. Só que quando você vai para 20, para 30, para 40 pessoas, o próprio ecossistema começa a te cobrar e fala assim, não, aqui está faltando processo. Não, a gente não tem processo, é um absurdo isso, é desorganizado. O que eu faço? Não, mas a gente precisa de um processo. E aí todo mundo te cobra de um processo. E você, como empreendedor, fica ali no dilema. Não, mas eu não quero ter processo, porque quando a gente estava ali numa delícia, no estoque do empreendedorismo, era muito mais legal. Como é que vocês veem assim, isso aplicado à descolarização, aplicado às empresas? E se isso é factível... Quais, assim, reduzir os núcleos? Qual é a dica? Tá? Se eu quero falar, na verdade eu não quero muito falar. Eu estava sentado ali aí começaram a falar de mim. Não, aí eu pensei, deixa eu pelo menos sentar ali, né? Não. Só tem 10 minutos. Mas ela falou isso há 10 minutos atrás. Não, eu não vou enrolar, então. Mas eu acho que eu não posso falar muito de educação, porque a minha mãe, a gente fez esse projeto junto, de desescolarização, e ela já disse hoje aqui que era isso de ter esse tempo livre do tédio, né? E aí eu tive que descobrir o que fazer e o que eu gostava. E o que eu gostava não era sobre educação. O que eu descobri foi outra coisa, que foi a mágica, a arte excêntrica que eu faço. E é isso que eu domino, é isso que eu entendo. Então acho que responder as coisas sobre educação, eu só repetiria as coisas que minha mãe diz, porque eu acho que ela diz muito melhor do que eu. Então,
Então que dentro disso que eu entendo desse meu trabalho artístico, e aí respondendo um pouco a pergunta disso de que como do trabalho, de ter um emprego, ganhar dinheiro, isso. Então eu acho que o meu olhar sobre isso é que a gente procura um emprego para ter um conforto esse meu trabalho artístico é fugir disso, nunca estar num lugar agora quero chegar num lugar confortável, não, tá sempre trabalhando, e isso acaba gerando, queira ou não, dinheiro, porque eu não estou indo atrás do dinheiro, estou indo sempre pesquisando, me aprofundando na minha pesquisa, no meu trabalho, e isso quando estava saindo quando a gente decidiu sair da escola, minha mãe disse há um tempo atrás para mim, se você for atrás de dinheiro, talvez você consiga dinheiro, depois você vai querer o quê? Você vai querer continuando indo atrás de dinheiro e aí? Você vai querer mais dinheiro e aí que você vai ter mais dinheiro, você vai querer o quê? Mais dinheiro e pá. Deu para entender. Então, se você for atrás do que você gosta, o dinheiro vai atrás de você e talvez você nem queira o dinheiro, você nem precise. E é mais ou menos o que aconteceu, que realmente aconteceu, né? E agora eu ganho dinheiro e tal. Não, ele se sustenta. Tá, mas essa questão que eu acho que o André colocou super bem, o Luiz também falou, que é o seguinte, realmente eles não estão falando de brincadeira, que não existe uma resposta pronta e uma fórmula para dizer, para de fazer esse jogo e faz esse outro. Não existe isso. Você vai ter que ser criadora, seja lá do que for. E este poder criador, que a Daisy falou assim, não é todo mundo que tem, de tudo que ela falou aqui dela mesma e do filho, ela só falou desse poder criador, né? Isso é do ser humano, isso não é meu, não é da Daisy, não é do filho dela, não é do Guto. O que a gente fez foi desinvestir no poder criador, porque o poder criador é biológico, que inclusive tem um nome lindo, que chama autopoético, que é a capacidade de criar-se a si mesmo constantemente. Isso é uma ação biológica em nós, né? Precisa investir nisso. Aí existem milhões de possibilidades, de métodos, coisas que você vai ficar com afinidade ou não. Só que ela não vai contra nada. Então, eu não preciso destruir o capitalismo para não viver no capitalismo, né? E não é que vive à margem do capitalismo, vive uma realidade que se cria e o capitalismo às vezes passa, às vezes não passa, às vezes parece só uma fantasia, né? Então não existe isso, não é contra o dinheiro, não é pegar, como aqui a Gabriela colocou logo no começo, gente, então o que é legal, o que dá certo? Ser o quê? Anarquista? Não é ir contra, tem que achar esse lugar. Este lugar está em nós, este lugar é do ser humano porque é biológico. E, de verdade, é muito simples para a gente acreditar, mas o trabalho, se a gente fizer esse investimento biológico que gera cultura, resolve isso, porque ele não foi atrás do dinheiro, mas ele investiu nesse processo. Esse processo gerou um espetáculo que amanhã às 15 horas, no Parque da Água Branca, gratuitamente, entrada franca, o Guto estará lá se apresentando e fazendo esse movimento. Aí o que acontece? Você começa a fazer isso, você vira o quê? Produtor e não consumidor. Quando você vira produtor, qual é o meio que permeia a gente em trocas de uma maneira mais fácil e ágil? É o dinheiro. Então, aparece o dinheiro, mas poderia aparecer galinha se eu estivesse em outro lugar. Poderia, né? E na minha prática, o dinheiro é uma possibilidade, mas eu trabalho muito com trocas. E não é troca direto, você me dá o quê para eu te dar não sei o quê. Às vezes são trocas indiretas, né? Que não é aquela pessoa que está me dando, é outra. Enfim, existem várias outras possibilidades. O que a gente tem que entender é que a realidade não existe, ela insiste. Se ela está aí é porque ela está insistindo, e nós somos criadores dela. Se eu mudo essa capacidade de criar a realidade, se eu mudo a realidade que eu estou criando, ela não vai insistir mais daquela maneira, e ela vai desaparecer. Eu brinco que não é preciso falar dessa maneira, falta precisão na palavra, mas é meio mágico a história toda, né? É muito simples para acreditar, não tenho ideia qual vai ser a melhor maneira de você trabalhar
esse reencontro com a sua biologia, esse investimento, eu tenho a minha, eu compartilho isso porque eu acho que é uma ferramenta poderosíssima, mas tem tantas outras, senão a gente começa a achar que é a ferramenta que está fazendo a gente ser biológico, e não é, é a existência. Essa angústia é maravilhosa, né? E essa vibração. Então, não é esse é efeito. Isso é feito. Olha, eu só quero dizer assim, eu tenho um depoimento a dizer que eu gosto de estar nesse lugar. Eu gosto de ser uma pessoa que não tive um privilégio intelectual. Eu não estudei em nenhuma escola que me deixou intelectualmente capaz do que qualquer outra pessoa da Zona Leste, porque foi lá que eu cresci. Eu não tenho pais, eu morria de vergonha, que meu pai nem sabia o que era comunismo. Ele achava que nem existia. Eu morria de vergonha disso. Né? Eu queria ter tido um pai que foi preso. E não, né? Tinha um pai feliz, preso por ser comunista. Né? Não, tinha um pai feliz e tal. Então, eu não consigo ver na minha história um privilégio. A única coisa que eu tive a possibilidade é de ter uma ferramenta que me devolvesse o ser biológico. Eu abri mão da ferramenta como a poderosa, então eu não tenho o amor pela ferramenta em si só. Tenho amor pela existência. Então, dá para entender que a gente precisa encontrar esta maneira de se reconstruir, né? Faz sentido? Aí, tanto faz. Você vai sair da escola, você não vai. Eu trabalhei por 20 anos e quis sair. Eu morei em São Paulo a vida inteira e estou agora no interior. Não sei o que vai acontecer. Não me interessa saber, né? Porque não é morar no interior. O morar no interior é o efeito. Eu não fui para o interior para conquistar alguma coisa que eu não tinha em São Paulo. Fui para o interior pelo efeito da produção disso. Eu criei uma realidade em mim que São Paulo já não se fez mais necessário, e não ao contrário, não estou fugindo de São Paulo. Né? Então, esquece mesmo, isso leve a sério o que o André Luiz falou, esquece a possibilidade de ter uma resposta para essas perguntas. E entra na coragem, que é a ação do coração, de ser uma criadora. E aí, eu não sei aonde você vai encontrar e quais ferramentas. E aí, por isso que eu uso essa palavra que não é precisa, que é mágico, mas, de uma certa maneira... Mas é só a universidade faz parte desse processo de desescolarização na cabeça de vocês. Eu não gosto do tempo. A gente já esgotou o tempo, gente. Eu vou passar rapidinho para o Dorli encerrar com o que ele está querendo perguntar, que faz um tempo, mas ele vai falar um pouquinho, bem breve, tá? E aí a gente vai encerrar. É bom que eu vou encerrar. Se eu falar besteira, ninguém vai falar depois. Isso é ótimo. Bom, meu nome é Dorli. Eu sou do Rio, então eu estou com 3 vezes mais frio do que vocês. Só que agora eu fiquei com calor, o debate ficou bom. Eu já trabalhei bons anos no Rio com juventude, periferia e escola. Minha mãe é pedagoga, isso é uma vantagem. Eu estudei na periferia do Rio, em uma escola pública durante um tempo. E eu queria falar um pouco sobre a experiência que eu tive, principalmente para te ajudar, e sobre a possibilidade de criação de novos caminhos. E uma coisa que eu fiquei pensando muito com essa convivência, principalmente convivência na periferia, que se a gente fala de escola hoje, principalmente escola pública, a grande massa de pessoas que estudam em escola hoje são pessoas de periferia, que têm mães e pais que trabalham diariamente. Eu tive contato muito com essas famílias. Eu escutava, por exemplo, uma senhora falar que ela tinha 4 filhos, ela trabalhava em 3 empregos, 2 durante a semana, 1 no fim de semana. Então é impossível para ela educar o filho dentro da própria casa. Então ela precisa, e ela acha mesmo que o único caminho é colocar o filho na escola. Porque sem isso ela não tem outro caminho. Então aquele é o caminho. Então eu fiquei pensando em formas de desescolarizar dentro da própria escola. Já que aqueles jovens estão naquele ambiente, já estão ali, não é preciso criar um novo ambiente mirabolante. O que a gente consegue fazer lá dentro? Porque eu comecei a perceber que realmente quem conseguia educar os filhos na escola já tinha algum patrimônio para poder fazer isso. Então o filho acabava que já conseguia entrar nas redes, nos repertórios da cidade, de forma mais fácil do que aquela moça que está na periferia, que é a grande maioria das pessoas. E tem instrumentos muito bons, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que permite você modificar a escola e modificar a escola pública, que te dá uma autonomia financeira, te dá uma certa autonomia pedagógica, que até a Amorim Lima usa isso para modificar a sua educação. E uma coisa que a gente tenta fazer muito lá é ressignificar o conceito de associação de pais e mestres. Por quê? Porque os jovens de lá, todos produzem cultura. Periferia e cultura é muito forte. Lá é muito funk, é muito rap, então é muita dança, eles já produzem isso. Mas por que eles não ganham dinheiro com isso? Porque ele tem que trabalhar no McDonald's, senão ele não sobrevive.
Ele precisa, 90% vai fazer isso. Então, ele não consegue fazer o passo de sair do consumo e virar produtor, porque ele não tem como ganhar dinheiro como produtor. Então, a gente começou a pensar que locais dentro da região, ao redor da escola, que poderiam ser ambientes e palcos para ele produzir cultura, que ele começasse a produzir grana e começasse a valorizar o comércio local para realmente gerar o capital ali, sabe? Para você pegar o que existe no capitalismo, que é a produção de dinheiro, e criar um novo lugar. Criar esse novo lugar. E aí, do lado, por exemplo, dessa escola, tem a Arena Jovelina Pérola Negra, que é uma arena de cultura recente. Então, a gente começou a produzir espetáculos de cultura lá. E, a partir daí, outros lugares começaram a se interessar. Tem uma experiência muito boa aqui em São Paulo, que é a Cooperifa. Não sei quantos conhecem, né? No Capão. Que é um bar criado pelo... O bar não foi criado por ele, mas... O Sérgio Vaz, ele aproveitou um bar da região e transformou num centro cultural, um sarau de poesia. Porque ele falava, cara, o Estado nunca me deu cinema, o Estado nunca me deu teatro aqui, mas me deu bar. Tem um monte de bar e um monte de cachaceiro. E cachaceiro bebe cachaça, faz poesia. Então vamos pegar esse ambiente e vamos realmente fazer com que ele se transforme num centro de arte. Então quando a gente quer fazer a transformação, a gente não precisa nem necessariamente criar espaço. A gente pode transformar os espaços que já existem e, a partir daí, usar a lógica do capital, que é a produção de dinheiro, a produção de cultura, principalmente, que a periferia faz muito, e começar a criar esses novos lugares. Então, é até uma convocação que eu faço para vocês, porque a maioria de nós não estudamos em colégios diferenciados e nós não viramos bitolados amantes do consumo. Nós não viramos essa pessoa. E nós não estudamos em colégios mirabolantes, a grande maioria. Por que a gente não volta no colégio que a gente estudou? Por que a gente não conversa com a nossa diretora e vê o que a gente pode fazer? O primeiro passo, um passo pequeno. Pergunta o que está acontecendo na escola que a gente estudou, porque a gente já tem uma abertura, a gente já estudou lá. E vê o que a gente pode fazer. Ressignifica a Associação de Pais e Mestres, volta e pega todos os seus amigos da escola e junta um dia e vê o que você pode fazer por essas novas pessoas, novas formas de ressignificar o que já existe. E, a partir daí, a gente consegue mudar o conceito da palavra, que é o que a gente estava falando, porque aí eu já falo como o meu lado poeta. Eu estou falando rapidão para acabar logo. Se ninguém entendeu, tem no vídeo depois. A gente não precisa nem inventar novas palavras, escolarizar, desescolarizar, e até é difícil falar que quanto maior a palavra, a gente se embola. Várias pessoas se embolaram falando palavras aqui. Eu também. E a gente pode ressignificar as palavras ressignificando as nossas ações. E elas não são necessariamente replicáveis, mas elas são inspiracionais para a gente olhar o nosso território e ver o que é possível, sabe? Agora, como última experiência, eu lembrei de um garoto que eu conheci também daqui de São Paulo, que é do Jardim Ângela. E tinha uma praça do Jardim Ângela que era característica de ser uma boca de fumo e do consumo ali mesmo, de droga. E esse garoto, ele teve uma sacada genial, que ele percebeu que as pessoas que usavam drogas lá, elas não usavam perto de criança. Elas não usavam perto de criança. Então, eles foram numa escola perto, que tinha lá, combinaram com as crianças de fazer um sarau, usar a praça para fazer um sarau com as crianças e levar o patati patatá, fazer um monte de coisa, vou te chamar para fazer mágica lá. Levaram as crianças para fazer isso e os caras saíram da praça. Os caras não consomem mais drogas naquela praça. Então, eles descobriram um instrumento da própria realidade deles, pegaram a escola, usaram as crianças que tinham lá, convidaram as crianças que estavam lá, para fazer um dia de cultura na praça. Não precisou da polícia para expulsar ninguém, não precisou do Estado para gerar violência, apenas de criatividade e conhecimento do seu próprio território. É isso. Muito bom. É isso. Aí ninguém fala mais, acabou. Estou aqui. Eu preciso de água agora. Bom, gente,